Fala galera, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? É, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês no dia de hoje, logo após, né, o nosso Natal, né, as nossas comemorações em família. É muito bom ter vocês aqui com a gente, mesmo que numa live gravada, né? Mas a gente quer que vocês se sintam em casa, onde vocês estiverem, de repente na praia, no sítio, no apartamento, onde vocês estiverem, que vocês se sintam em casa e que Deus fale com vocês nesta noite, como Ele tem falado nos últimos encontros que a gente tem tido, né? Eu separei aqui uma palavrinha para compartilhar com os irmãos, está lá em Salmo 139, 7 e 12. Como de praxe, eu vou só mudar aqui o negócio aqui. Aí, beleza. Diz assim: existe um lugar que eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, tu estás lá também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo: ele me vê até na escuridão. À noite eu imerso na claridade. Isto é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são as mesmas coisas. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra com vocês nessa noite, que vocês se sintam abraçados pelo Espírito Santo, que vocês vejam que não tem como a gente fugir, por mais que muitas dificuldades que a gente tem na vida, no dia a dia, na família, no trabalho, enfim, não dá pra gente fugir do amor de Deus. Deus nunca vai te perder de vista. Ah, fui lá cuidar do Jonatas e pô, esqueci do Leonan. Não, ele está cuidando do Jonatas, do Leonan, da Carol, do Castilho, de todos, ele cuida de todo mundo. E ele está cuidando de você também. Então se prostre diante dele, se entregue para ele nesta noite, né? Como eu já venho falado, né? Preste atenção no que você está declarando nas músicas, né? Como você tem cantado as músicas. Então preste atenção no que você tem falado, o que você tem colocado para fora, se realmente esse é o desejo do teu coração, né? Então vamos adorar a Deus, vamos engrandecer o nome dele e vamos adorar juntos. Amém? Aleluia. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos felizes por estarmos aqui, estarmos com vocês, adorando a esse Deus Todo-Poderoso, nesse finalzinho de ano que estamos, e esse bom Pai que é o nosso Deus. Vamos adorá-lo. Ouvi milhões de histórias de quem pensam que és, mas ouvi doces sussurros de amor na madrugada. Ele diz que está feliz e que eu nunca estou só. Declare isso. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e eu sou o seu amado. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu vi milhões buscando respostas sem achar, mas sei que o que buscamos só tu podes revelar, pois já sabes meu anseio antes de eu te perguntar. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e eu sou o seu amado. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que és, és perfeito em tudo que és, és perfeito em tudo que és pra nós. És perfeito em tudo que és, és perfeito em tudo que és, és perfeito em tudo que és pra nós. Amor tão inegável que eu
sede mais profundo. Chamas-me mais profundo. Chamas-me mais profundo. Chamas-me neste amor. Amor, és um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e eu sou seu amado. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e eu sou seu amado. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e eu sou seu amado. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e eu sou seu amado. És perfeito em tudo que és. É quem eu sou, é quem eu sou. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche
meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, enche-nos do teu amor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Tu és digno do nosso louvor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, de tudo. De tudo que somos, de tudo que fazemos e de tudo que temos, Senhor Deus. Nossas ações precisam ser ações dignas, Senhor, daquilo que Tu és. Porque Tu és digno. Senhor, que o que nós temos esteja à disposição do Senhor, Pai. Nosso tempo, nossos recursos, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus seja exaltado o nome que é sobre todo nome. Aleluia, aleluia. Você vai ter a oportunidade agora de dedicar, fazer um tempo de gratidão, de poder dedicar a sua oferta, seu dízimo, a sua oferta de gratidão de final de ano, tudo que você pode expressar a Deus, de várias maneiras você pode expressar a Deus a sua gratidão. A sua oferta, a nossa oferta é uma delas. Sabe, às vezes você pode dizer assim, mas eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantas coisas para fazer, tantos objetivos, tantos sonhos. Como que eu vou deixar de ir atrás desses sonhos ou de aplicar aquilo que eu tenho, os meus recursos neste sonho e entregar à igreja, entregar a Deus? Meu querido, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia diz que é se entregando.
é morrendo que nós vivemos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é cheia de paradoxos. É morrendo que se vive, é dando que se recebe. É assim, é perdendo que se ganha. Sabe, aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que você pode entregar, saiba disso. Nada do que eu e você entregamos vai chegar ao ponto do que Jesus fez por nós. Não vai. É um privilégio que nós temos de poder ofertar ao Senhor e entregar ao Senhor. Ele tem lhe abençoado, então entregue. Sabe, faça o reino de Deus crescer. Rapidamente eu quero dizer só uma coisa para você. Às vezes nós aplicamos o nosso tempo, nossos recursos, todos eles, naquilo que acreditamos. Se você acredita no reino de Deus, então você vai aplicar. Você vai aplicar. Então que você possa crer nisso e saber que os recursos, talvez o pouco que você acha que dá, ou o muito que você acha que dá, o pouco que você acha que dá pode ser muita coisa no reino de Deus, e o muito que você acha que dá ainda poderia ser muito mais, porque você às vezes poderia dar mais do que você dá, do que eu dou. Eu poderia dar mais do que eu dou. Eu preciso analisar sempre a minha vida, se o meu coração está no Senhor, se o meu coração está no reino de Deus. Então pare para pensar sobre isso, sabe? E muitas vezes aquele lugar que nós queremos que avance, não avança porque nós não participamos, e às vezes até fecha as portas. Só uma reflexão rápida. Você vai num restaurante, é interessante isso que eu estava meditando essa semana. Você vai num restaurante, você senta lá com a sua família e você come, e vem a conta e você paga. E paga 10% do que você já pagou pelo que você comeu para o garçom. 10%. Isso não é a comida, é o serviço. É interessante que nós somos servidos sempre pelo Senhor em vários lugares, nos nossos grupos pequenos, nos nossos encontros, nas lives, nos vídeos que recebemos, e às vezes não paramos para dizer: eu quero que essa obra avance. Então que você tire um tempo agora, enquanto adoramos, para você fazer a sua transferência, para você fazer anotar o número da conta, para logo depois fazer, mas que você possa crer nisso. Sabe, grandes coisas Deus faz usando você. Grandes coisas Deus faz usando você. Mesmo que você se ache pequeno, mesmo que você se ache o pó, mas Deus faz grandes coisas usando o pó. Ele criou o homem do pó da terra. Então, Deus usa e Deus faz grandes coisas. Questionei se em meio à dor caminho encontrarei, se um dia minha vida possa enfim mudar. Na TV parece-me que o mal não tem mais fim. Pode nesse deserto surgir um jardim. Lindas coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz usando o pó. Lindas coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz usando a nós. Ao redor a esperança espalha em cada flor, em meio ao caos a vida encontrei em
coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz, usando o pó. Lindas coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz, usando a nós. Lindas coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz, usando o pó. Lindas coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz, usando a nós. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Me faz sinto me renovar. Novo me faz sinto me renovar. As coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz, usando o pó. Coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz, usando a nós. Lindas coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz, usando a nós. Lindas coisas Deus faz, lindas coisas Deus faz, usando a nós. Novo me faz sinto-me renovar. Novo me faz sinto-me renovar. Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos juntos. Que bom termos esse tempo de adoração ao Senhor. Deus é bom, né? E Ele está com a gente o tempo todo. E podemos louvar o seu nome, podemos bendizer o seu nome, podemos agradecer a Ele também com ofertas, com esse tempo, né, de gratidão ao Senhor e com os louvores e agora também com a sua palavra. E hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com vocês no livro de Filipenses, no capítulo 3. E nós estamos chegando ao final do ano, então, faltando 4 dias para terminar o ano de 2020. Chegamos nesse tempo com o coração agradecido, né? Porque por mais que esse ano tenha sido difícil, por mais que esse ano tenhamos vivido coisas que nunca vivemos em nossas vidas, né? No planeta Terra, né? Não somente no Brasil, mas no planeta Terra vivemos coisas diferentes de tudo que já vivemos em todos os tempos. Temos que agradecer a Deus, né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas Deus faz de acordo com a sua vontade para o bem daqueles que o amam. Então, nós amamos ao Senhor, temos que crer no nosso coração, que chegamos ao final do ano com essa certeza de que todas as coisas cooperam, né? Deus faz de acordo para o nosso bem. E por isso, então, eu coloquei como tema aqui da palavra de hoje o final de uma jornada.
para que nós pensássemos sobre esse ano e o final desse tempo, né? Paulo nos fala aqui nesse trecho que eu quero compartilhar com vocês, de Filipenses capítulo 3, dos versos 7 ao 14. Paulo fala sobre o passado, o presente e o futuro nesse texto aqui. E geralmente, quando chega no final do ano, muitas pessoas têm o hábito de fazer assim um balanço, né? Ai, como é que foi esse ano? Eu alcancei meu objetivo. Muitos têm um envelope onde guardam coisas, né? E frases ou textos para poder analisar como é que foi o ano. Eu acho que esse ano muita gente pegou esse papel e jogou fora, né? Porque é isso que aconteceu, né? E pegou as agendas, né? Eu comprei um planner bem bonito, que ainda não usei, está guardado para 2021, porque eu pensei, não vou colocar ainda planos nesse papel. Mas muitos têm o hábito de fazer isso, né? E eu acho que é importante a gente avaliar. Eu costumo mais fazer esse tipo de coisa no meu aniversário, de avaliar como é que foi de um ano para o outro, né, a minha vida, os meus sonhos, os meus planos, objetivos que eu tinha. Mas o final de ano também é uma boa época para a gente fazer isso, né? E no final do ano, a gente se acostumou a passar por essa data dessa virada, né, chamada de Réveillon, né? Réveillon é uma palavra francesa, né? E Réveillon quer dizer justamente isso, né? O despertar, o acordar, o começar um novo período. É isso que a palavra quer dizer no francês, né? Então, é esse tempo da gente começar esse novo período e da gente refletir, né? É interessante que a gente faz essa contagem de tempo, mas o tempo é uma coisa muito relativa, se a gente pensar, né? Porque para nós ocidentais, para nós que vivemos nessa parte do planeta, a nossa virada de ano, nosso ano termina 31 de dezembro e começa o outro 1º de janeiro. Mas se a gente pensar que em outros lugares, em outros países, em outras regiões da Terra, não funciona assim, fica uma coisa muito doida, né? Porque, por exemplo, para os chineses, eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz. Para os chineses, o ano começa mais ou menos em fevereiro e março. Eles não têm nenhuma data, assim, um dia fixo, né? Que virou o ano, porque eles contam, o calendário dos chineses é lunar, então eles contam a partir da lua. E aí os chineses, eles estão no ano 4717. Olha só como é que o tempo é uma coisa relativa, né? Para os judeus, o ano começa entre os meses de setembro e outubro, porque eles também têm um calendário diferente do nosso, que é um calendário também lunar. E os judeus estão no ano 5780. Olha só que coisa, né? Para os muçulmanos, o ano começa, a data também é móvel, né? E o ano pode começar, então, a partir de maio. E os muçulmanos estão no ano 1442. Então, essa coisa de tempo, né, de passado, de presente, de futuro, será que a gente pode realmente se fixar nisso, né? Será que isso realmente é o que é mais importante? O que é mais importante, o passado ou o futuro? Ou será que o mais importante é o presente? Esse nosso calendário, né, que nós usamos aqui no Brasil e em algumas nações da Terra, ele é um calendário gregoriano. Ele foi fixado, né, essa data pela Igreja Católica a partir do calendário de Júlio César. E a gente, então, vive esse calendário porque foi determinado por um imperador, um romano, né, Júlio César, que a partir, então, de 1º de janeiro se começaria um novo ano. E hoje, lá naquela região, né, eles nem vivem, lá na região, né, de judeus, eles nem vivem esse calendário, né? Então, assim, o tempo também para Deus, ele é uma coisa diferenciada. Porque na palavra, a Bíblia diz que para Deus 1000 anos são como um dia, né? Um dia como 1000 anos. Então, Deus também não faz essa escala de tempo como a gente faz.
E na Bíblia existem duas maneiras de falar sobre tempo, são duas palavras, né? Que no hebraico, o cronos, que fala sobre o tempo do relógio, as horas, né? E kairos, que fala sobre um período da vida. Então, a adolescência, por exemplo, é o kairos, né? Lua de mel é kairos, é um tempo que você vive, né? Então, quando Paulo está falando aqui nesse texto, agora vamos lá para Filipenses capítulo 3, quando Paulo está falando aqui nesse texto, ele também meio que mistura isso, e fala do passado, do presente e do futuro, e ele fala muito nesse tempo, assim como eu falei para vocês, né, de kairos e de cronos. E o texto diz assim, vou ler o texto aqui, você pode acompanhar então aí na sua palavra, na sua Bíblia ou no seu celular, né? Diz assim: entretanto, todas essas coisas que antigamente eu julgava muito valiosas, agora eu lancei todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Isso é muito lindo, né? Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer à lei de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus, o meu Salvador. Porque a maneira que Deus nos faz justos diante dele baseia-se na fé. Eu renunciei às outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e de ter a experiência de imenso poder que Cristo ressuscitou dos mortos e de conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que já tenha me tornado perfeito. Até agora, ainda, não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei o que quer, finalmente naquele dia, quando eu serei tudo aquilo que Cristo me salvou e que quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo o que deveria ser. Porém, estou concentrado com todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo-me do passado, aguardando esperançoso aquilo que está à frente, esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio do qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Então, esse texto, ele é lindo, né? Maravilhoso, né? E o Paulo aqui está falando, ele começa falando do seu passado, do tempo em que ele viveu querendo acertar e fazer tudo certo mesmo, para agradar a Deus, como ele queria e tinha vontade, mas de acordo com a lei. Ele era prisioneiro da lei, né? Paulo era um homem sábio, um homem inteligente, mas era um homem que vivia de acordo com a lei. E quando ele perseguiu cristãos, quando ele matou cristãos, participou da morte de cristãos, ele fazia aquilo realmente achando que estava fazendo tudo certo. Ele não tinha dúvidas disso. Ele estava fazendo tudo que Deus queria que ele fizesse. Então, ele fala aqui no texto do seu passado, reconhecendo aos filipenses, né, a carta que ele escreveu, então, para a igreja, né, em Filipos, dizendo que de todas essas coisas, ele renunciou, porque ele conheceu verdadeiramente Cristo. Então, Paulo usou todo aquele conhecimento que ele adquiriu da palavra, porque ele era estudioso e ele aprendeu todas as leis e ele participava, né, do Sinédrio, estudou todas as leis, era um homem culto,
era um homem cheio de sabedoria, falava muitas línguas, podia ir entre uma nação e outra com facilidade, porque ele tinha mais de uma cidadania. Quando ele conheceu a Cristo, ele não simplesmente jogou tudo fora, mas ele usou o seu passado apenas como um impulso para esse tempo que ele está escrevendo essa carta aqui. Então, esse passado, né, esse tempo, esse kairos, né, esse tempo que Paulo viveu, conhecendo a Deus somente através da lei e ainda não conhecendo Cristo, trouxe a ele maturidade, trouxe a ele uma segurança, trouxe a ele confiança. Mas agora, neste tempo, quando ele está escrevendo essa carta, já não é mais o que é relevante na vida dele. Então, nós também temos que olhar para a nossa vida assim. Nós temos uma história, nós temos um passado, nós vivemos coisas que nós nunca vamos poder jogar fora. As coisas ficam guardadas no nosso coração, na nossa mente. Mas a gente não pode se prender e viver pelo que a gente já passou. Porque a psicologia diz, né, que quando a gente começa a viver das coisas do passado, a nossa tendência é entrar em depressão. Porque seja o que for, ruim ou bom, que esteja no passado, a gente não tem mais como voltar, e não tem mais como mudar, e não tem mais como fazer diferente. Então, o passado, ele serve só para nos impulsionar, para nos fazer lembrar do que nós fizemos que nós não podemos fazer, ou do que nós fizemos e temos que perseverar e continuar. Então, o passado é um impulso para o presente. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, ele olhou para aquela mulher e ele disse para ela assim, ó, os fracassos que você teve lá nos seus casamentos, hoje ficam para trás. Você começa a escrever uma nova história a partir daqui, a partir do encontro que você teve comigo. A partir desse nosso encontro aqui no poço, a sua história começa a ser mudada. E seu tempo começa a ser agora. Então, deixe o que você passou e as experiências ruins e amargas que você teve, para que isso sirva apenas de lição, para que isso sirva apenas de exemplo que você pode dar, que você pode ensinar às pessoas. Mas não viva mais por aquilo que já passou. Deus quer trazer uma libertação nesse novo tempo, nesse final de ano, onde esperamos começar, né, com um tempo de mudança. Então, vamos já pensar em 2020 como esse tempo do passado. Quantas coisas nós aprendemos esse ano? Quantas coisas nós vamos levar deste ano para a nossa vida toda? Quantas mudanças de comportamento? Tem muita gente que diz, é muito chato fazer muitas coisas que a gente aprendeu esse ano, né? Como higienizar as coisas em casa, o chão, fazer... Mas olha quanta mudança, de quanto benefício. Se nós olharmos para isso realmente como um benefício, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a trazer muito mais saúde, vida, muito mais cheia da presença de Deus dentro da nossa casa e também de saúde, porque nós oramos muito mais, porque nós buscamos muito mais. Eu tenho certeza que você orou muito mais esse ano do que você orou em muitos anos para trás na sua vida. Nós intercedemos muito mais esse ano por pessoas, por doentes, por médicos, por tantas coisas que nós fizemos tempos de intercessão. Só que no Espaço Cristão nós fizemos um tempo de intercessão de 30 dias, orando e jejuando. Ainda não tínhamos feito isso como igreja, mas esse ano nós tivemos a oportunidade de fazer isso. Então, quais são os balanços que a gente pode pegar, né, do passado, para que a gente possa impulsionar o nosso futuro e esses dias de hoje também? No versículo 12, Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso e que tenha me tornado perfeito. Até agora eu não aprendi tudo o que devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente
eu serei tudo que Cristo me salvou e quer que eu seja. Então aqui Paulo já está falando do presente. Segunda coisa que eu quero falar, né? Falei sobre o passado, agora sobre o presente. Está falando sobre o presente, sobre a busca de um amadurecimento. Hoje Deus te dá a oportunidade de buscar, crescer e amadurecer no compromisso com Ele. Nada acontece na nossa vida por acaso. Todas as coisas acontecem para que a gente possa trazer as mudanças e chegar naquele lugar onde Deus estabeleceu que a gente chegasse no compromisso com Ele. Se a gente olhar para Paulo, para tudo que ele já tinha vivido até aqui, e quando ele escreve isso, eu acho incrível, porque ele consegue olhar para ele e reconhecer, olha, apesar de todo o conhecimento que eu tenho, apesar de toda a bagagem que eu carrego comigo, ainda não alcancei aquele lugar. Não é só uma atitude de humildade, mas é uma atitude de busca de mudança, porque eu estou inconformado. E nós, como cristãos, precisamos ser inconformados. Sabe, hoje eu vejo uma igreja muito conformada que, tá bom assim, eu vivo assim, e legal assim, né? Eu só dou esse tempinho aqui, eu só faço essa coisa, eu só vou até aqui, sabe? Nós precisamos buscar ir mais fundo no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Ele, na busca pela presença dEle na nossa vida. Crescer espiritualmente, se aprofundar na palavra, ter intimidade, precisa ser objetivos que estão dentro do seu coração para 2021. Você já colocou isso nos seus objetivos? Eu quero crescer mais, eu quero buscar mais, eu quero estar mais diante de Deus. Eu quero me aprofundar no conhecimento da palavra. Irmãos, como é importante, como é sadio, como é saudável se aprofundar no conhecimento da palavra, buscar a vontade de Deus. Como é importante isso. Essas precisam ser as suas metas, seus objetivos. Sabe, porque muitas vezes a gente acha que é normal ter objetivos só. Não, esse ano eu quero casar, esse ano eu quero ter um filho, esse ano eu quero comprar uma casa. Eu quero só fazer coisas, eu quero só pensar no meu bem-estar físico, emocional. É lógico que é muito importante o meu bem-estar físico e emocional. Mas o meu bem-estar espiritual vai trazer também o bem-estar para o emocional e para o físico. Quantas e quantas verdades estão na palavra que, se nós conhecêssemos e colocássemos em prática, nós não teríamos nem mesmo doenças físicas. Porque a palavra fala sobre como a gente deve dormir, como a gente deve comer, como a gente deve se viver. É só a gente estudar que a gente encontra todas essas respostas na palavra. No versículo 14, né, Paulo diz: esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, que é Cristo Jesus. Então, existe um prêmio, existe um local de chegada, existe um local determinado por Deus, aonde nós vamos estar. Mas a gente só vai alcançar esse prêmio se a gente começar a correr. A gente só vai alcançar esse prêmio se a gente começar a fazer, se a gente começar a ir, se a gente começar a caminhar, se a gente começar a andar. Nenhum corredor alcança uma corrida, o prêmio final de uma corrida, uma medalha, se não começar a treinar. Nenhum atleta alcança a medalha se não começar a treinar. Nenhum músico consegue, né, fazer sair o som de instrumento se não praticar. Ninguém aprende a falar da palavra se não estudar. Ninguém aprende a comunhão com Deus e a vida plena. Ninguém aprende santidade se não buscar na palavra, se não buscar em Deus. Todo o nosso crescimento espiritual, ele precisa de esforço. E Deus está nos chamando para fazer isso agora. É agora que você precisa decidir. Sabe, algumas decisões na nossa vida, elas precisam ser agora.
Ah, eu vou começar uma dieta. Tem que ser hoje. Você não pode esperar semana que vem, segunda-feira, no mês que vem, daqui a 3 meses. Não, se você decide começar uma dieta para ela ter sucesso, o primeiro passo que você precisa dar é vou começar hoje. Se você decide cuidar da sua saúde, você precisa decidir fazer isso hoje. Porque tem que ser hoje. Vou mudar minha alimentação para ser uma pessoa mais saudável hoje. Porque se você... Não, vou esperar passar o ano novo, porque aí a gente vai comer um monte de besteira. Aí quando passar o ano novo, aí eu... Não, decida agora. Esse é o tempo. Até porque a gente não sabe quanto tempo nós temos e como vai ser o amanhã. Porque o amanhã pertence a quem? Pertence ao Senhor. Não é verdade? Então, o ano está terminando... E nessa virada, né, de ano, a gente precisa tomar decisões. Sabe, tem uma frase que as pessoas dizem que é do Einstein, mas não é dele, né? É que é assim, loucura é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu não sei de quem é a frase, mas procurar, não é do Einstein. Muitas pessoas falam que é dele, mas não é. Então, se nós queremos resultados diferentes, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas. A gente precisa fazer coisas diferentes, mudanças de hábito, mudança de mente, mudança de atitude. É isso que Deus também espera de nós. E olhar para o futuro começa a partir de agora. Olhar para o futuro é ter esperança. Olhar para o presente é ter fé. Então, nós precisamos olhar com fé, a fé que nos move hoje, para que então venha a esperança do que Deus tem preparado para nós amanhã. O versículo 14 diz assim: esforço-me para chegar ao fim da corrida. Para os filipenses aqui, e para Paulo também, Paulo fala várias vezes sobre, comparando, né, a vida do cristão com atleta. Para eles isso era muito comum, porque Filipos era um lugar, era uma mini Roma, né? E eles viviam ali dominados pelos romanos, e a vida deles, o padrão de vida deles era como Roma. Então, eles estavam acostumados a ver aqueles atletas competindo, né, nas arenas, e a competição era diferente, né? Hoje se compete, a maioria compete por uma medalha. Naquele tempo, se competia por coroas de louro, que significavam uma vida próspera, né? Se competia porque o atleta, aquela pessoa que ganhava uma competição, ela passava a ser uma figura muito importante, era quase um semideus, né? Ele passava ele recebia homenagens como estátuas, né? E outras honras. Ele podia sentar nas primeiras filas nas apresentações dos teatros romanos. Ele podia receber uma parte de alimentação para um ano inteiro, conforme as competições que eles participavam. Então, o atleta era considerado assim um herói nacional. E os filipenses aqui, eles tinham essa visão. Então, mais do que as honras, mais do que os louros, mais do que as homenagens, Paulo está dizendo para eles que existe alguma coisa mais importante, como ele fala lá em cima, né? No versículo 7 e 8, que existe alguma coisa mais importante que tudo isso, que é esforçar-se para chegar ao fim do prêmio que Deus preparou. Então, aí a gente já começa a pensar, então, na parte do futuro, né? Olhar para o futuro, né? Olhar para o futuro tem que nos trazer esperança. Olhar para o futuro tem que nos trazer essa força, essa impulsão. A gente precisa olhar para o futuro com a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem. Quantas pessoas falaram assim: eu quero que acabe 2019, porque esse ano está horrível, porque esse ano está ruim, porque, meu Deus, quantas pessoas eu via falando: meu Deus, tomara que acabe logo 2019. Nunca ninguém imaginava que nós íamos entrar em 2020 e viver tudo que nós vivemos, e perder tantas pessoas por uma só enfermidade, como nós tivemos esse ano. Então,
a gente não sabe o que nos aguarda, mas o nosso futuro precisa estar cheio de esperança, porque a nossa esperança não está nas coisas que nos rodeiam, porque o nosso prêmio final, ele está lá, é Jesus Cristo, como Paulo está dizendo aqui, é Jesus Cristo nos chamando à sua presença, para estar com Ele no céu. Esse é o prêmio principal, esse é o prêmio que a gente precisa lutar por ele. E esse prêmio não vem do nosso esforço pessoal, vem do esforço de Cristo na cruz. Isso que Paulo está ensinando para a igreja. O atleta, ele se esforça, ele faz todo dia, ele treina todo dia, porque se ele não treinar todo dia, ele não vai ser o campeão. Atletas são pessoas determinadas. E são determinadas para receber uma medalha aqui nessa terra. E a gente precisa de determinação também para buscar e ter esperança do que nós vamos alcançar lá no céu. A nossa vida precisa estar focada lá. O nosso futuro precisa estar com essa mira. Sabe, assim como a lente dessa câmera está aqui focada, mirada, né, apontada para mim. A minha vida, a sua vida também precisa estar apontada para lá, para o céu, é lá. Esse precisa ser o nosso sonho. Esse precisa ser o nosso objetivo principal. É lá. As coisas que acontecem aqui na nossa volta nunca podem nos tirar essa certeza. E a gente precisa trabalhar mais fundo no nosso coração. É por esse prêmio, por esse local. Então, o nosso passado, ele nos traz, então, os fundamentos para que a nossa fé seja afirmada. O nosso presente são as possibilidades de fazer escolhas, de decidir, de viver comprometido com Cristo e com a sua palavra. E o nosso futuro são as coisas que estão na mão de Deus, que nós não temos domínio sobre elas, mas são aquilo que a gente almeja alcançar com o que nós estamos fazendo hoje. Então, no final dessa jornada que está chegando daqui a poucos dias, no final dessa jornada que está chegando daqui algumas horas, né? Já podemos dizer assim, nós precisamos fazer uma avaliação do quanto entregamos, do quanto buscamos, do quanto nos determinamos a estar na presença do Senhor. Faça uma avaliação desse ano de 2020. Já coloque os seus objetivos para 2021 no seu coração, ou num papel, ou numa carta para você mesma. Antigamente eu escrevia cartas para mim mesma. E aí passava cola no envelope e deixava lá guardado numa gaveta. Quando chegava no dia 31, eu ia lá, abria, ou o dia 1º, né? Depois que eu acordava, a gente sempre passava a virada do ano na igreja. E geralmente, dia 1º, eu ia abrir aquele envelope e olhar o que eu tinha escrito há um ano atrás. Quais eram os meus planos? Tinha coisas que realmente eu nem lembrava que eu tinha falado com Deus, que eu queria. Porque às vezes a gente é assim, né? A gente pede uma coisa para Deus e aí a gente se esquece que pediu. E aquela coisa acontece e a gente nem lembra de agradecer, nem reconhece, como a gente viu o rei Zedequias, né? Nem lembra de agradecer, nem reconhece que foi Deus que fez e nem lembrava mais que tinha pedido. Então, eu quero estimular você, olhe para 2021 assim, quais são os planos, quais são os sonhos, quais são os projetos, o que você tem preparado. Faltando 4 dias para terminar o ano, a gente ainda pode fazer uma avaliação e a gente pode buscar em Deus e na presença de Deus o melhor que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para nós em 2021. Deus tem o melhor para nós em 2021. Você acredita nisso? Você crê nisso? Deus tem o melhor para nós em 2021. Nós precisamos tomar posse dessa verdade, acreditar, ter fé, ter certeza de que nada vai nos tirar dos planos e dos projetos que Deus tem. Nada. Somente nós mesmos
podemos sair com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios pés, dos projetos que Deus tem para nós. Nada pode nos tirar da vontade de Deus. Então busque crescer, coloque nos seus planos para o ano que vem, crescer. Eu quero amadurecer, eu quero ter mais fé, eu quero aprender a orar mais, eu quero aprender a buscar mais, eu quero aprender coisas da palavra, sabe? Não só projetos pessoais, de coisas que você pode alcançar, mas também projetos de vida e de crescimento em Deus. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu creio que nunca houve um ano em que pudemos crescer tanto, buscar tanto, honrar tanto a presença do Senhor e clamar tanto ao Senhor por pedidos de cura, de misericórdia de Deus. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque nesse ano o Senhor nos trouxe maturidade como igreja, e eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a alcançar aquele lugar de crescimento, de maturidade que o Senhor tem para nós. Ó Deus, eu creio que das pessoas que estão ouvindo essa palavra, muitos vão, Senhor, colocar a vida diante do Senhor para amadurecer espiritualmente, para crescer espiritualmente, para aprender a orar mais, para perder a vergonha de orar em público, para perder a vergonha de falar de Jesus, porque vão crescer através da palavra e no relacionamento contigo, Pai. Ó Deus, eu creio que muitos atenderão um chamado para pregar a palavra, muitos colocarão a sua vida ao seu serviço, para entregar-se, Senhor Deus, para viver assim como Paulo, para viver para Cristo e para honrar a Cristo e para ter Cristo como o melhor prêmio da sua vida. Nós cremos, eu creio nisso, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que seja um final de ano de paz, que seja um final de ano em que famílias possam estar reunidas, em que casas sejam abençoadas, em que haja salvação, em que haja libertação, cura, mudança de vida, Pai, em nome de Jesus. Cremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém.
Cristo em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Da família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Da família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.
presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, por entrada e saída, e teu riso, teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo. Declare isso, amém, amém, amém. Amém quer dizer assim seja, sobre tudo que cantamos aqui, sobre a palavra que recebemos, assim seja. Que o teu futuro, Senhor, se cumpra em nós, por escolhas nossas, pelas decisões que tomamos, Senhor. Nesse final de ano, nesse último culto do ano, queremos declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Queremos que você creia nisso de todo o teu coração. Queremos que você se abra para o novo de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Como ouvimos hoje, não deixe para amanhã, é agora. É agora. O novo de Deus se inicia na sua vida. O Kairos de Deus se inicia na sua vida. Então deixa Deus fazer de maneira poderosa. Que o Senhor te abençoe. Que dê a você uma entrada de ano maravilhosa, abençoada. Que os seus estejam protegidos. Essa é a nossa oração, nosso desejo. Fica com Deus, fica com Deus. Que o Senhor te acompanhe, te guarde a cada momento, a cada tempo. Amém? Um beijo grande e até o ano que vem. Beijo.